Boa tarde, eu sou Giuseppe Mosello, VP de Customer Success e Strategic Account aqui na Enable da América Latina. Bem-vindos ao nosso videocast com o cliente. Hoje estamos com a Rosana Mendes, que é gerente de treinamento da rede Girafas. Muito obrigado, Rosana, para nos receber no teu escritório e para estar aqui conosco. Obrigada, Giuseppe. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o treinamento das pessoas que nós chamamos de deskless, ou seja, aquelas pessoas que estão fora do escritório. A rede Girafas tem franquias para todo o Brasil e em todas essas franquias tem pessoas que trabalham diretamente nos restaurantes e precisam fazer treinamento. Então eles são mestres realmente em fazer treinamento para esse tipo de pessoas que nós vamos chamando de deskless. Rosana, quer contar um pouquinho sobre a rede Girafas, entende, né? Conto sim. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Giuseppe, muito bom ter você aqui. É um prazer enorme poder falar um pouquinho dessa nossa história. Então, falando de Girafas, nós temos aí mais de 42 anos de existência, sendo mais de 30 anos como franqueador, operando no mercado de franchising, né? Estamos presentes em mais de 25 estados, ou seja, quase todos, só falta um agora, que a gente inaugura esse ano. Mas são mais de 400 unidades e hoje na plataforma nós temos 5.500 alunos cadastrados, o que é bastante coisa, né? E nós somos a maior rede de refeições completas do Brasil, né? E somos uma rede que é a rede que mais vende arroz e feijão, né? Somos uma rede que vende aí esse produto que o brasileiro gosta tanto, né? Que é o arroz e feijão. Então, nosso cardápio, ele é muito variado. A gente não vende só o arroz e feijão, a gente tem também os lanches, os sanduíches, nós temos as sobremesas, a gente tem o happy hour e temos, enfim, infinitos ingredientes para trabalhar dentro do restaurante, porque tudo a gente faz dentro do restaurante, é uma comida caseira, é uma comida preparada no dia, é uma comida que traz ali aquele segredinho, né, que você acabou de me perguntar e eu não falei, eu não posso contar o segredinho do nosso feijão. Eu tentei saber o segredo, entende, do feijão deles, que é maravilhoso, mas justamente não posso, é segredo, não pode. Não posso, a equipe de comunicação está aqui, se eu contar me mata, né? Mas é porque um dos segredos dos Girafas realmente é ter essa comida caseira, né? Essa comida de casa, essa comida que lembra a nossa comida de casa. Mas para fazer isso, né, é um desafio. Imagina, treinar todas essas pessoas a fazer todas essas receitas, esses ingredientes, preparar as carnes, os sanduíches, etc. Então, é um desafio muito grande para a área de treinamento, treiná-los. É isso que eu estava pensando, porque vocês estão no Brasil inteiro, mas se eu vou comer aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar, a qualidade da comida de vocês é sempre a mesma. Então, eu consigo ser recebido da mesma forma, atendido da mesma forma e ter a mesma qualidade de comida. Então, significa que realmente vocês conseguiram passar a todas as franqueados, entende? Realmente profundo conhecimento do que eles têm que fazer, uma homogeneização de tudo, né? Era isso também antes? Como é que vocês começaram a fazer esta parte de treinamento? Ou seja, porque eu me lembro que você viajava muito ainda quando fazia treinamento presencial, né? Era isso, né? Era desafiador. Sim, é super desafiador, porque pensa, quando a rede cresce e está presente em todos os estados do Brasil, a gente sabe que a gente tem aí um desafio, né, geográfico, né, muito grande. A gente não consegue ter equipes em todos os lugares ou em todos os restaurantes da franqueadora para apoiar os franqueados. Então, os franqueados, eles têm essa responsabilidade de replicar o nosso modelo de negócio nas suas respectivas cidades e unidades e fazer esse sabor, né, que é único, que é do Girafas, que está aqui em São Paulo, estar no Acre, em Teresina, ou em Brasília, ou no Rio Grande do Sul. Então, sim, é um desafio treinar, como era antigamente, né? O Girafas, ele sempre teve uma veia de treinamento muito forte. Então, nós aqui tivemos uma figura muito importante, que é a Dona Maria Elza, que é a mãe do nosso fundador, Carlos Guerra. E a Dona Maria Elza, lá na fundação, ela trouxe muito essa veia do treinamento. Do quanto era importante treinar, do quanto era importante acompanhar as pessoas, né? E o quanto as pessoas eram e são importantes para o nosso negócio.
Então essa veia e esse DNA de treinamento a rede sempre teve. Quando eu assumi a área, em 2017, eu já tinha uma experiência operacional muito grande, ou seja, já conhecia bem os restaurantes. E a gente tinha um modelo de treinamento que era muito presencial ainda. A gente utilizava as tecnologias que a gente podia utilizar para criar materiais, para divulgar e etc. Mas a gente não tinha um treinamento digitalizado, né? Nós não tínhamos isso. E é um desafio dentro de uma rede de alimentação, porque pensa, como é que eu vou ensinar a fazer um hambúrguer online, né? Era um desafio para a gente. E com um budget, obviamente, ali limitado para fazer uma construção muito grande de vídeos, etc. Então, o que a gente fez aqui no Girafas? A gente começou a gravar vídeos em parceria com a equipe de comunicação, que já tinha equipamentos e já tinha expertise de gravação. A gente começou a gravar os vídeos, né, junto com o Jaime. Então o Jaime hoje é um ator aqui, a gente fala que ele é o ator da Globo, porque todo mundo conhece, é ele que grava os vídeos, ele que faz e fala muito. Então a gente começou a gravar os vídeos, mas imagina, a gente não tinha onde organizar esses vídeos também. E eu pensava e eu sabia que o nosso treinamento, eu não podia eliminar o presencial, não há possibilidade, né? Mas eu sabia que o digital, ele conseguiria me dar uma velocidade para essa informação chegar para o ponto de venda muito maior, e eu precisava de uma plataforma. E foi aí que nasceu as nossas primeiras conversas, né? Lá em 2018. Exatamente. E aí, Rosana, nós já somos parceiros há alguns anos, né? Já passamos por muitas coisas, entende, juntos, inclusive por uma pandemia que com certeza também no ramo de vocês afetou, entende, né? De alguma forma, vocês saíram brilhantemente fora de tudo isso, entende? Porque hoje tem uma expansão fantástica. E como é que foi esta parceria? Como é que a Enable ajudou a Girafas no seu negócio, né? Giuseppe, foi muito interessante porque, primeiro que nós fizemos o projeto piloto em 2019, no final do ano, não sei se você lembra, né? A gente efetivamente desceu a plataforma para todas as redes em fevereiro de 2022. 22 não, 20. Corrigindo, 2020. Entre janeiro e fevereiro de 2020, foi isso. E como eu te disse, o nosso treinamento tem um modelo híbrido, né? Nós temos as equipes que vão para o campo e temos o treinamento digital. E um contribui muito com o outro, né? E isso é essencial para a gente conseguir fazer essas informações chegarem. Quando a pandemia chegou, a gente se viu numa situação de a nossa equipe não conseguia mais viajar, né? Lembrando que a gente tem hoje a gente tem 30 pessoas já no campo, atuando na área de treinamento, dando suporte ao nosso franqueado, indo até os restaurantes, treinando os atendentes, treinando os gerentes, fazendo encontros regionais, mas parou, a gente não conseguia mais, né? E aí nós tínhamos, e foi um ponto fundamental, na plataforma estar ativa, né? Não sei se você lembra, a gente até deixou ela inativa durante um tempo, mas quando vieram os protocolos e a gente precisava treinar as equipes nos protocolos do Covid, ou seja, como é que é? Porque o delivery não parou, né? O delivery, a gente podia operar através do delivery, aliás, era necessário, porque as pessoas precisavam comer, né? Então a gente precisou treinar as pessoas nos protocolos do Covid. Então, como é que faz para lavar a mão, como é que faz para manipular um alimento, para colocar máscara, qual é o período e o tempo correto da utilização de máscara, quais são os produtos que eu utilizo, de sanitizante, de álcool gel, etc. Como é que a gente ensinou na pandemia como é que pegava o Covid, para que as pessoas também se preparassem e tentassem não se proteger, né, para não se contaminar com muita facilidade. Então a gente virou aquele canal, a plataforma virou um canal fundamental, né, de contato com esses colaboradores, que até então a gente não tinha, porque tinha contato direto com o atendente. Então foi fundamental, e a partir disso ela cresceu muito, porque as pessoas realmente entenderam que era uma plataforma que vinha ali para agregar no dia a dia delas.
E, Rosana, vocês me falaram outra vez também que teve uma melhora, vamos dizer, também na agilidade da comunicação, né? E, por exemplo, na possibilidade de vocês conseguirem mudar o menu muito rapidamente, muito mais rapidamente do quanto você fazia antes, é isso? Sim. O Girafas é uma rede que inova com muita frequência. Inovação faz parte do nosso DNA, né? E eu falo que isso é uma característica muito marcante do Girafas, sabe? A gente sempre está inovando novos produtos, mudança de pratos, novos sanduíches, enfim. Por último, veio a linha Compartilhar, onde as pessoas conseguem sentar e compartilhar ali a sua refeição. Isso foi uma inovação muito grande aqui na rede. Então, essa veia de inovação faz com que a gente tenha uma necessidade de troca de cardápio maior que outras redes. Na verdade, não é nenhuma necessidade, mas é uma vontade, né, de fazer, de inovar e de ajustar ali os produtos ao mercado e, consequentemente, de trazer novas campanhas, né? Então, a gente tem co-branding, por exemplo, agora a gente vai entrar com uma parceria com a Nestlé. Então, a gente vai ter uma parceria com o Especialidades Nestlé, que é a caixa, né, de chocolate deles. A gente tem agora, para entrar, hoje, né, estamos com a campanha do Talento, né, que é um outro chocolate também, um outro co-branding. Então, nós temos cerca de 4 campanhas no ano, né, e mais 2 trocas de cardápio. E mais uma série de promoções, de ajustes, né, de preparos, de ajustes no preparo. Por exemplo, a gente acabou de fazer um ajuste no preparo dos legumes. Então, são muitas informações, né? Antes, a gente tinha um tempo maior de descer essas informações antes da plataforma. E isso demorava mais tempo, porque imagina, nós tínhamos um canal limitado ali, aí nós gravávamos os vídeos, mandávamos via WhatsApp, colocávamos lá na nossa extranet, mas a extranet nem todos os atendentes tinham acesso, enfim, levava um tempo maior, né? Sem falar que as nossas equipes continuam e continuarão presentes nos restaurantes para fazer o treinamento também presencial, mas quando é uma região muito remota, eu não conseguia atender. Então não era sempre que eu conseguia mandar alguém lá para Teresina, para Belém, para Manaus, para o Acre, nem para o Rio Grande do Sul, nas regiões mais remotas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a gente tem mais facilidade. Mas Fortaleza, Maranhão, demorava mais para chegar. Por quê? Porque os consultores têm uma visita de uma visita por mês, ou uma visita a cada 40 dias. Com a plataforma, essa informação ela chega hoje, né? Então ela chega, coloquei hoje de manhã, à tarde, todo mundo já está sabendo, já tem contato, ou já viu, se não viu, tá ali já na mão, né? Então aumentou notavelmente o tempo, praticamente, como se diz, diminuiu notavelmente o tempo de chegada, então o time to market, vamos dizer, o tempo de chegada direto da campanha de vocês no mercado, entende? De conseguinte também a possibilidade. Isso é uma vantagem competitiva, você, né? Super, é uma vantagem super competitiva porque a gente consegue ter mais agilidade nesse descer das informações para as equipes, né? Porque entre a gente desenvolver lá uma campanha e essa campanha chegar no ponto de venda, tem um tempo, óbvio, de produção, de chegada de mercadoria, etc. Mas a informação para as equipes, a gente consegue fazer com muito menos tempo. Então, o treinamento, entende? Sim, serve também para ter esta homogeneidade de distribuição dos conteúdos, então ter a possibilidade de manter a qualidade, né, da marca versus o cliente, mas também serve para assegurar esta comunicação e reduzir o time to market, então dá uma vantagem competitiva, né? As pessoas assistem ao treinamento usando também mobile ou tablet? As duas coisas. As duas coisas. Acho que tudo, óbvio, o celular é mais fácil e acontece mais, né? Mas eles também assistem no restaurante, no tablet, no computador, né? Tá.
Entendi. E como é que é o engajamento deles? Ou seja, nós falamos que a plataforma ajuda também na comunicação, ou seja, em chegar até eles, né? Que esse era um ponto que antes não tinha essa comunicação direta com as pessoas, né? Que operam no campo. Como é que é agora? Como é que é o engajamento deles? Tem programas que vocês fazem, premiações que vocês fazem baseados nos resultados que eles obtêm na plataforma, é isso? Sim, sim. Nós temos diversos... eu falo que, na verdade, a gente tem uma série de campanhas, né, de engajamento, mas a nossa principal campanha de engajamento é com os times de campo. Então, a gente tem o time de operações atuando muito fortemente e o time de treinamento também atuando muito fortemente nos números e no acompanhamento desses treinamentos. Então, a gente tem um engajamento alto, até maior que a média de mercado, né? Pelo que eu sei, alguns colegas vêm me procurar para perguntar o que a gente faz, né? De diferente para esse engajamento, e eu sempre digo... Sim, com certeza. Esse é um dos motivos, né? Porque a plataforma é de fácil acesso. Eles aderiram muito a plataforma, não tem dificuldade para acessar, isso é um ponto positivo, né? Mas também porque a gente faz um treinamento com essas duas equipes, um trabalho com essas duas equipes, tanto de operações quanto de treinamento, que gera uma competitividade muito grande, tá? E essa competitividade e esse acompanhamento e esse engajamento do que já fez esse curso, não fez, falta fazer, né? Quanto falta? Então a gente tem esse acompanhamento muito grande por parte das duas equipes, o que faz toda a diferença. E a gente tem um ranking mensal, né? Que a gente também coloca para a rede. Esse ranking mensal, a gente coloca lá os 10 melhores instrutores, os 10 melhores consultores, mas também os 10 melhores gerentes, os 10 melhores treinadores e assim vai. E as 10 melhores lojas. Então, todo mundo quer ver seu nome lá, né? E isso porque a gente extrai todos os relatórios, né? Então, a gente usa, e você sabe muito bem, a gente usa bastante o back-office. A gente usa muitos indicadores, né, da Enable para que a gente possa fazer esse acompanhamento aí com as equipes. Os franqueados, eles cobram muito também, né, das equipes que façam o universo do saber, né? A gente está falando aqui de plataforma, mas você sabe que ela tem um nome, né? Como é que é o nome? É o universo do saber. Então, eles incentivam muito a participação deles. Eles se preocupam, eles também acompanham. Muitos deles participam também. E para eles, a gente tem uma curadoria de cursos específica de negócios. Então, a gente tem aí, em parceria com a Praxis, todos os conteúdos para os franqueados, né? Que é um outro conteúdo, que é diferente, é um conteúdo mais voltado realmente para a gestão do negócio, né? Rosana, você conhece o mercado, conhece também o mercado do treinamento muito a fundo, entende? Aonde você acha que a Enable faz diferença, entende? O que você acha que foi o diferencial que também levou a esse sucesso, entende? Recíproco, né? De uso, né? De case de uso. Sim, sim. Eu acho, Giuseppe, assim, que o sucesso da nossa parceria, ele primeiro, né? Ele está muito no nosso relacionamento, né? Sempre, por exemplo, citando a pandemia, você sabe quanto a gente falou na pandemia, né? E eu sei o quanto a Enable nos ajudou na pandemia a conseguir, porque imagina, todas as lojas fechadas, né, Giuseppe? O caixa não entrava mais dinheiro do dia para a noite, né? E a gente precisou realmente ali do apoio da Enable para poder manter a plataforma ativa e continuar trabalhando com ela. Então a gente teve um apoio muito grande, então esse relacionamento foi muito importante nesse começo. A gente sempre teve um suporte também muito positivo, eu acho que isso também faz toda a diferença. E o que me ajudou muito na plataforma, porque plataformas a gente sabe, tem inúmeras plataformas no mercado, mas o que especificamente a Enable me ajudou muito foi que a gente precisava criar os conteúdos de forma simples. Eu não tinha uma ferramenta de criação de conteúdo, né? Essa criação de conteúdo precisava ser através da própria plataforma e de maneira simples, que as nossas equipes aqui dentro conseguissem fazer.
né? Hoje a gente tem especialistas na área, né? A Giovana é uma delas, né? Uma super especialista na área, mas na época a gente não sabia de nada, né? A gente precisou aprender. Então, e a gente contou muito com esse suporte da Enable, principalmente no começo, para poder dar start à plataforma, criar os conteúdos, treinar as pessoas, e aí depois a gente foi, obviamente, aprendendo e desenvolvendo, mas eu acho que esse é um fator fundamental. Maravilha. Então, como última pergunta, você aconselharia aos nossos clientes usar a Enable, então? Sim, aconselharia com certeza, com certeza. Que bom. Rosana, muito obrigado pelo tempo, para nos convidar aqui também a fazer este videocast aqui no seu escritório. Espero que nós vamos continuar a fazer um sucesso como nós conseguimos até então. E obrigado a todos também por participarem. Obrigada, Giuseppe. Obrigada.